Olá, meu nome é Marcelo Pedra, eu sou pesquisador da Fiocruz Brasília, do Núcleo de Pesquisa em População em Situação de Rua, e do NESP, da UNB, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, e vou estar aqui para conversar com vocês sobre os consultórios na rua e a população em situação de rua. Bom, como eu tinha dito, né, nosso módulo hoje vai ser sobre a população em situação de rua e os consultórios na rua, que são as equipes do Sistema Único de Saúde para a população em situação de rua, específico para a população em situação de rua. Na aula de hoje, né, nós vamos conversar sobre algumas características da população em situação de rua, alguns conceitos operacionais para a gente organizar o trabalho junto à população em situação de rua, o cenário atual dos consultórios na rua, algumas práticas, né, das equipes de consultório na rua no ESUS, no prontuário eletrônico do Sistema Único de Saúde, na atenção básica, e vamos olhar para algumas imagens do trabalho de alguns consultórios na rua no Brasil. Então, de início, é importante a gente falar de algumas características, né, que nós tínhamos quando falamos de população em situação de rua, né? Antes da pandemia e agora, durante a pandemia e pós-pandemia também, né? Tem algumas mudanças muito significativas nessas características e que vale a pena a gente mencionar quando a gente pensa o trabalho e a organização do trabalho para lidar com a população em situação de rua. Uma primeira comunicação importante, né, é que nós só tivemos uma única pesquisa, né, nacional com a população em situação de rua, que é uma pesquisa de 2008 do Ministério do Desenvolvimento Social, né, no antigo Ministério do Desenvolvimento Social, mas eu vou trazer alguns dados, em que pese ela seja já bastante antiga, né, de 2008, mas ainda traz alguns elementos importantes para a nossa reflexão, né? Então, vou trazer alguns pontos dessa pesquisa e de uma pesquisa do Rio de Janeiro de 2020, que já traz o cenário da pandemia e algumas características que eu gostaria de discutir com vocês. Então, inicialmente, é importante falar, né, quando a gente olha para os dados que a gente tem, né, para a gente, de alguma maneira, basear nossas práticas nas evidências que nós temos, mesmo as mais antigas medições que nós temos, né? E eu trouxe para vocês só aquelas que se reproduzem em pesquisas mais recentes, né? Mas em âmbito menor, não em âmbito nacional. Mas quando a gente vai falar do motivo, né, de saída para a rua, isso é um motivo autodeclarado, nós vemos que 35%, né, 35,5%, vai relatar problema na relação com álcool e outras drogas, 29,8% desemprego e desavença familiar, 29,1% da população em situação de rua àquela altura. E isso se manifesta muito fortemente até agora, com exceção ou com um incremento do recorte populacional que vai para a rua com a pandemia, né, que soma, tem uma lógica incremental aí. Então, uma coisa que é importante, né, nesses três grandes motivos, né, que estão mais ou menos ali em torno dos 30%, né, o que vai dando mais ou menos um terço para cada um desses motivos, é que de maneira nenhuma as informações permitem que a gente possa inferir se a pessoa teve problema com álcool e outras drogas, uma desavença familiar e perdeu o emprego, ou se perdeu o emprego, abusou de drogas e teve uma desavença familiar, ou qualquer uma das junções que a gente tem de fazer aqui. Então, o que é importante nesse dado para nós, né? Qualquer tipo de saída fácil, eu vou falar muito sobre isso na nossa conversa de hoje, qualquer tipo de resposta fácil para um problema complexo é, obviamente, a resposta errada, né? Então, quando nós falamos do fenômeno de situação de rua, delegar isso, a falta de emprego, a falta de moradia, a falta de família, o uso de drogas, tornar isso um fenômeno simplificado só nos atrapalha, né? Só confunde o que é necessário para que a gente organize políticas públicas, serviços de saúde e a nossa própria clínica. Um outro ponto importante aqui, que vai interagir com um conceito que é central para a gente falar com a população em situação de rua e com a atenção primária e com o serviço de saúde de uma maneira geral, né? É a ideia de serviços de baixa exigência. Então, quando a gente olha aqui esse dado ainda da pesquisa de 2008, né, local de preferência para dormir, nós percebemos que a maior parte da população prefere dormir na rua, né? 46,5% prefere dormir na rua. Esse número é maior do que as pessoas que preferem dormir no albergue. Lembrando que quase 10% não sabe responder
que esse dado permite para a gente pensar? Os serviços de acolhimento institucional, os albergues, os abrigos, eles ainda são uma oferta muito longe da necessidade da população em situação de rua. É muito distante o que a população em situação de rua precisa e o que o serviço oferece. Via de regra, esses serviços são organizados a partir da agenda do trabalhador e não da agenda da população. Então, é um conjunto de regras, não pode fumar, não pode chegar sob efeito de nenhum tipo de substância psicoativa, álcool ou qualquer outra. Tem horário para tudo, para tomar banho, para almoçar, você tem um baixíssimo grau de autonomia dentro desses espaços de acolhimento, o que torna esse espaço muito desinteressante para as pessoas. Então, um elemento importante é a gente pensar que os albergues, os CAPs, as unidades básicas de saúde, os consultórios na rua, os ambulatórios, todos os lugares têm que reduzir as suas exigências, né, as suas estratégias para acesso e permanência da população em situação de rua precisa estar em consonância com o momento e a realidade da população em situação de rua e de todas as outras populações. Nós estamos falando de uma população específica, mas nós estamos falando, sobretudo, de processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único da Assistência Social, no SUS e no SUS. Outros elementos importantes aqui dessa pesquisa, que merecem que nós olhemos para ele, são esses dados do perfil socioeconômico. 70,9% exerce alguma atividade remunerada, 51,9% das pessoas possuem algum parente na cidade onde se encontra e 19% dos entrevistados não conseguem se alimentar alguma vez por dia. Então, o que essas informações, esses números modificam muito pouco atualmente? Apesar de eles serem da pesquisa de 2008, a gente ainda os vê replicados de maneiras diferentes em pesquisas mais recentes. Não em âmbito nacional, mas mais recentes, né? A população em situação de rua tem acesso a dinheiro, a esmagadora maioria. O manejo desse dinheiro é um problema. E isso precisa ser incorporado por nós quando a gente pensa a organização do processo de trabalho da equipe, a organização da nossa clínica, né? Os temas, os assuntos que a gente traz, né? O tema do trabalho e renda, o tema da habitação, precisam ser tratados por nós, quando trabalhando com a população em situação de rua, de uma maneira mais próxima e mais atenta, né? E evitando respostas simples no sentido de que é só ter o dinheiro, né? Nós vamos ver essa questão do dinheiro mais uma vez na pesquisa do Rio de Janeiro. Quase 52% possuem um parente na cidade onde se encontra. O que esse dado também nos ajuda a iluminar, né? Para a maior parte, para mais da metade, a família provavelmente não é um recurso. Então, a família pode não ser um elemento protetivo, nós sabemos que muitas vezes ela não é. Então, para quem está em situação de rua, em especial no recorte da população LGBTQIA+, a família, de uma maneira geral, é um dos elementos importantes para que o sujeito vá para a rua. Então, pensar que todo mundo, todo tema, quando a gente vai tratar com alguém que está em situação de rua, volte para a sua família, volte para a sua casa, os dados nos mostram que, para mais da metade, essa será uma oferta inútil e que vai fragilizar o nosso vínculo e a construção do nosso vínculo com essa população. 19% não consegue se alimentar ao menos uma vez por dia, o que significa que 81% consegue se alimentar. É o suficiente? A alimentação é de qualidade? Esse é um tema para nós, né? A ingesta de água, o que se chama na rua de boca de rango, né? Tem a boca de fumo e a boca de rango. Então, os lugares onde as pessoas em situação de rua se alimentam já são mapeados por elas no território. Caberá a nós, profissionais de saúde, conhecermos esses lugares para tentarmos interferir, né, nessa agenda da segurança alimentar. É importante que nós estejamos atentos a isso. E os dados e evidências nos colocam esses três pontos, né, além dos outros que já comentamos. Não adianta falar de dinheiro, de trabalho, como uma grande panaceia, ou da família, ou da alimentação, ou de qualquer outro elemento como uma grande... Essa é a saída. Com isso, a pessoa sai da rua. Se quer, esse é o nosso interesse. O nosso interesse como profissionais de saúde, Sistema Único de Saúde, é dar qualidade de vida para as pessoas, não é tirá-las da rua. Pode ser que sair da rua pode ser um elemento importante para algumas pessoas, né? Para aquelas que isso não for importante, nós vamos pensar em algumas outras formas de cuidar, sobretudo pensando na perspectiva de qualidade de vida. Entrando aqui já numa pesquisa do Rio de Janeiro, de 2020, dezembro de 2020,
nós vamos olhar para o déficit do acolhimento, né? E para o acolhimento é um elemento importante a ser discutido, né? Apenas 24% da população, 24,8% que está na rua no Rio de Janeiro, né, teve acesso ao acolhimento. E isso é um elemento importante, né? Quando a gente fala, infelizmente, de oferta pública, nós estamos falando, grosso modo, consultório na rua no SUS, centro POP, acolhimento institucional e equipe de abordagem social no SUAS. E os acolhimentos, né, a alta complexidade do sistema de assistência social, ele, infelizmente, em que pese, existe uma tipificação de 2009 que classifica vários tipos de serviço com diferentes graus de autonomia dos sujeitos, né? Para cada grau de autonomia, um tipo de serviço de acolhimento diferente e, inclusive, na tipificação dos SUAS, alguns, a própria população faz a gestão da casa, a gestão do lugar, né? Via de regra, no Brasil, nós só temos o abrigo, que é o que vai lidar com o menor grau de autonomia dos sujeitos, onde o sujeito precisa ter hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para tomar banho, não pode fazer nada no abrigo, praticamente a não ser dormir, né? Comer, se alimentar e dormir. Então, além de termos um déficit no número da oferta de acolhimento, né, de vagas de acolhimento, nós também temos uma falta de pluralidade. Então, nós não temos serviços diferentes para necessidades diferentes. Algo que é tão caro ao SUS e ao SUAS, infelizmente, a gente não consegue ainda encontrar no Sistema Único de Saúde, nem no Sistema Único de Assistência Social. Quando a gente fala de população em situação de rua, nós vamos ver isso. Em geral, as pessoas, com os dados do SUS, do ESUS, em geral, as pessoas pensam em questões de saúde mental, né? Esse é um grau de moralidade muito importante que a gente precisa enfrentar e, de uma certa maneira, evitar na nossa clínica, na relação ao processo de trabalho, porque a população em situação de rua ela é acometida de todos os outros problemas de saúde, como todos nós, né? Então, para falar de Sistema Único de Saúde, em geral, a gente fala de CAPS, consultório na rua e CAPS, né? E esses CAPs também são uma oferta apenas para um tipo de sofrimento específico, né? Sofrimento grave, severo e persistente. Então, a gente tem poucas ofertas, pouca diversidade de ofertas, e nesse sentido que a atenção primária pode fazer uma diferença muito significativa nas ofertas públicas para a população em situação de rua. Olhando para essa pesquisa, tem um elemento importante, que é o que eu chamei no início da nossa conversa, de incremental. Quando nós pensamos o Sistema Único de Saúde, nós vamos pensar... Quando nós pensamos no Sistema Único de Saúde, nós vamos pensar numa pluralidade de ofertas, né? Sobretudo, nós estamos acostumados, tanto no SUS quanto no SUAS, em escutar mais, estarmos mais atentos, termos mais acúmulo sobre a população que está em situação de rua há muito tempo, né? Eu, enquanto psicólogo das equipes, eu trabalhei no Rio de Janeiro, em equipe de consultório na rua e equipe de centro POP, e formo trabalhadores para lidar com a população em situação de rua há mais de 10 anos. Então, de uma maneira geral, tanto eu quanto clínico, enquanto formador, escutei pessoas que estavam em situação de rua 5, 10, 15, 20 anos ou mais. Então, alguns sinais da rua, né, o contexto da rua, de uma certa maneira, havia se naturalizado na vida dessas pessoas. O que a pandemia vai produzir para nós é outros recortes, outras realidades, né? Sobretudo um aumento muito significativo, né, de trabalhadores que começam a ver sua vida precarizada a partir de 2017, né, de uma crise econômica e do desmonte, né, das estratégias de proteção social pela via do trabalho, né, em 2017, com um novo regramento, e a crise econômica acabou jogando para a rua muito mais trabalhadores precarizados, que tinham sua relação precarizada com o trabalho, mulheres e famílias completas. Então, isso é um recorte que a gente consegue ver nessa pesquisa do Rio de Janeiro, que é um recorte muito significativo que muda, né, o conjunto de ofertas. E quando eu penso em alguém que está na rua há menos de um ano, nós também já temos evidência nesse sentido, as ofertas públicas, as ofertas de acolhimento, as ofertas das equipes de saúde, de garantia de direito, do SUAS, ela tende a ser mais aceita, mais acolhida, né? Com isso, nós não estamos dizendo que as pessoas que estão na rua há menos tempo vão merecer mais atenção do que as que estão há mais tempo. Não, mas é porque as ofertas serão diferentes, né? Teremos ofertas diferentes. Então, indo aqui para os dados, né, quando a gente olha pessoas no Rio de Janeiro que estão entre um mês e um ano, nós estamos falando de 31% da população
do Rio de Janeiro. E a gente pode pensar isso em todas as outras grandes cidades. Mas o Rio foi a primeira cidade, a primeira grande cidade que faz uma pesquisa no momento da pandemia, né? Ali, um recorte de dezembro de 2020. Então, pelo menos quase um terço da população tem menos de um ano. Isso, de novo, exige que nós tenhamos um outro olhar para essa população, né? Quando perguntados para quem foi nesse período da pandemia, quais foram os motivos de estar na rua, nós temos lá 34% perda de trabalho, 19,3% perda de moradia e perda de renda 11,4%. Então, entre trabalho, habitação e renda, nós temos 65%, um pouco mais do que isso, dessa população. Então, essa dimensão, para nós que estamos no Sistema Único de Saúde, é muito importante, a dimensão do trabalho, né? Ter uma articulação tanto com a relação trabalho e renda, quanto com a habitação, com moradia, é algo importante para nós. E nós vemos aqui, na parte de baixo do slide, que, mesmo estando em situação de rua, quase 69%, 68,7% receberam auxílio emergencial. Então, em que pese seja um auxílio pequeno, né? Mas o dinheiro não foi o suficiente para essas pessoas saírem da situação de rua, para aquelas que assim desejassem. Aqui, né, ainda na mesma pesquisa, um elemento importante também, né, que é, num bloco de autopercepção dessa pesquisa, o que você mais precisa para sair da situação de rua. Voltamos a esse mesmo tema, né? Emprego, 42,8%, moradia, 16%, dinheiro, 7,1%. Então, o tema do trabalho e renda e da habitação, da moradia, são temas mais recentes, né, para essa população e que precisam ser vistos por nós com muita atenção. Algumas macroagendas, quando a gente pensa o cenário atual, né, para a população em situação de rua, sobretudo do Covid, né, então a gente conseguiu, pelo núcleo de pesquisa, mapear algumas questões mais contemporâneas. Então, a necessidade das informações sistematizadas para a gente organizar as ofertas de trabalho, para além dessa ideia de que somos pessoas do bem, né? Somos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, somos pessoas assalariadas, que temos uma responsabilidade sanitária. Então, esse trabalho em nada tem a ver com perfil, em nada tem a ver com uma missão ou fazer alguma coisa pelo bem do outro. Nós fazemos porque é o nosso compromisso como trabalhadores, a nossa obrigação como profissionais de saúde, como profissionais de políticas públicas, é cuidar das pessoas com todos os direitos que elas têm, de todas, né? Então, não faz diferença ser uma população que está, no momento, super vulnerabilizada ou alguém que está domiciliado. Para nós, a garantia do direito é o mesmo para todos. Então, toda essa lógica moral de que é alguma coisa para o bem, de que é preciso alguém com um perfil mais humano, isso tudo só atrapalha. Só atrapalha, né? Humano é um conjunto de práticas que a gente coloca em curso. Ninguém tem humanidade dentro de si. Humanidade é um conjunto de práticas que a gente coloca em curso que diz o que nós, enquanto sociedade, queremos que seja humano, né? Algumas práticas que a gente chamaria de desumana são práticas que são criadas por nós humanos, não por seres de outro planeta. Então, a ideia de alguém humanizado, com práticas humanitárias, nada disso é produtivo para a gente pensar políticas públicas e o trabalho com a população em situação de rua ou qualquer outra população. O que nós precisamos é ter responsabilidade sanitária, garantir direitos, operar nas políticas públicas conhecendo as políticas públicas, né? Sabendo o que está escrito lá e não como uma missão individual, né? Não tem nada a ver com individual isso, assim, é um projeto de sociedade, é um projeto de solidariedade construído junto ao tecido social, não numa perspectiva de uma missão ou de um profissional específico. Então, olhando para alguns marcos que podem ajudar a gente a pensar essa atenção e esse cuidado, né? Nesse âmbito da necessidade de informações sistematizadas, nós temos a discussão das políticas públicas, garantindo, né, direitos, tensionando a rede, né, para que a população em situação de rua tenha acesso, né, e, sobretudo, colocando a necessidade de que a gente crie uma agenda de formação, tanto o SUS quanto o SUAS, né. Infelizmente, nós das universidades entregamos ainda profissionais que não estão prontos para a necessidade da população, né? As demandas e necessidades da população estão muito longe
do que a universidade produz como conhecimento, infelizmente. Então, é fundamental que a gente ocupe a agenda da formação, né? Tanto na perspectiva da educação, quanto na perspectiva da educação permanente e saúde. E um outro ponto importante é a integração dos sistemas de informação, tanto para o SUS, né, quanto que é o SUS-AB, que é o Prontuário Eletrônico da Equipe de Consultório na Rua, quanto do CAD Único, que é o Prontuário Eletrônico da Proteção Social, da Assistência Social, né? Nós, na pandemia, tivemos algumas experiências muito interessantes de articulação entre SUS e SUAS, né? Fazendo uma parceria maior no trabalho intersetorial, então, o fortalecimento da estratégia das equipes de saúde da família, dos consultórios na rua, dos centros POPs, das equipes de abordagem social e dos abrigos. Então, nós tivemos várias experiências no Brasil, onde a aproximação das equipes de saúde, em especial os consultórios na rua, junto aos abrigos, produziram uma autorização, né? Quando a enfermeira, o médico, a médica, o psicólogo, vão até a equipe do abrigo, vão atuar junto com os centros POPs, que são da assistência social, essa parceria, né, autoriza, de uma certa maneira, né, a presença, o trabalho colaborativo, né, poder fazer ações compartilhadas, trocar conhecimento, trocar informação, ajuda, sobretudo, que os profissionais do SUAS entendam mais do SUS e que nós do SUS entendamos mais sobre o trabalho do SUAS. Então, tivemos várias experiências desse trabalho colaborativo. Algumas novas situações de rua, como eu já comentei, né? O agravamento da situação econômico-social do país, colocando muito mais pessoas sem histórico de situação de rua, né? Sem trajetória de rua, tanto pessoas quanto famílias, o que vão exigir ações mais céleres para nós, para que evitemos a cronificação, né? A necessidade de estratégias como o aluguel social, Housing First, que é uma metodologia americana e também muito forte no Canadá e em alguns lugares da Europa, né? De uma estratégia de moradia, como nós tivemos no de Braços Abertos, que casou moradia, trabalho, renda e cuidado em São Paulo. Então, a gente precisa ter algumas estratégias de proteção social, seja o auxílio emergencial, seja o aluguel social, sejam elas o Housing First, outras estratégias de abrigamento, mas precisam ser continuadas, né? Nós temos muito mais mulheres em situação de rua, que nós vamos olhar com mais tranquilidade quando olharmos para o SUS-AB em 2020, e a qualificação das instituições da sociedade civil. Então, as instituições que dão sopa, cobertor, banho, higiene, tudo que é ofertado pela sociedade civil precisa também ser objeto de nós, trabalhadores da saúde, para que nós possamos qualificar essas agendas, essas ofertas. A ampliação da rede de acolhimento institucional, nós precisamos ampliar essas ofertas, como eu já disse, na perspectiva da baixa exigência. Aí nós tivemos uma experiência, que eu também vou mostrar foto ao final dessa conversa, né, dos programas de residência de medicina de família e comunidade, multiprofissional de atenção primária e de gestão de serviços de saúde, né, da Fiocruz Brasília junto aos abrigos, aonde os profissionais de saúde iam e construíam toda uma agenda juntos nesse trabalho colaborativo, que os profissionais da assistência se sentiam muito mais fortalecidos, né, com mais conhecimentos instrumentalizados. Essa é a palavra, né? A gente precisa deslocar uma agenda de que as pessoas têm que ser sensibilizadas, ninguém precisa ser sensibilizado para fazer o seu trabalho, as pessoas recebem salário para isso. Ninguém precisa ser sensibilizado para receber salário no final do mês, a gente tem que ser responsabilizado. Né? Então, essa agenda de construção de uma formação coletiva e da ideia da responsabilização é fundamental para nós. Né? A ampliação das estratégias de trabalho e renda, e aí nós temos aqui, tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro e Niterói, a revista Traços, que é uma revista que é vendida pela população em situação de rua, que é uma das estratégias que a gente tem para trabalho e renda, e as estratégias de habitação, moradia, como já falei, na perspectiva do aluguel social ou de outras formas de subsídio. Né? Falar agora de alguns conceitos operacionais para a gente pensar, né, o trabalho com a população em situação de rua, para a gente discutir tanto o campo de práticas quanto a nossa clínica. Então, eu vou pontuar alguns elementos aqui. Né? O primeiro deles, muito importante para nós, né, é que a gente jamais, em nenhuma hipótese, pressuponha sofrimento. Sofrimento é algo que eu preciso escutar das pessoas. Eu não posso pressupor que alguém em situação de rua está em sofrimento. Assim como eu não posso pressupor que alguém que teve um câncer está em sofrimento ou alguém que perdeu um familiar está em sofrimento.
Pressupor sofrimento significa que a minha escuta não existe mais. Eu estou escutando a mim mesmo, o que eu pensaria, o que eu passaria naquela situação, né? E não mais a pessoa. Ou estou escutando a mim mesmo, ou estou escutando um ser humano genérico. Todo mundo sofre em tal situação. Todo mundo sofre em situação de rua. Então, se eu penso isso, se eu parto desse pressuposto, é melhor não se aproximar mais do fenômeno. Porque eu já o pressuponho, já sei a resposta, já tenho o caminho, a verdade e a luz, e estou ali só para catequizar pessoas. Então, pressupor sofrimento, isso é só no consultório na rua? Não. Isso é num hospital, isso é num CAPS, na unidade básica de saúde, em qualquer lugar que eu esteja, ao clinicar, né? Um ponto importante para trabalhar com a população em situação de rua é ter clareza que nós estamos acompanhando mudanças. Mudança é diferente de evolução. Para dizer que a qualidade de vida está evoluindo, né, nós precisamos ter referência de monitoramento e avaliação das nossas ofertas clínicas, né? E tem uma professora em São Paulo, a Sueli Ronick, que ela tem um termo que é muito interessante, que é o das pequenas vertigens, né? Trabalhar com a população em situação de rua, sobretudo essa que está há mais tempo em situação de rua, a gente tem que ter um aprendizado de conseguir pontuar junto aos sujeitos as pequenas mudanças, garantir que alguma coisa muda. Quem está há tanto tempo naturalizando viver a vida um dia após o outro, não consegue prospectar o futuro, tem mais dificuldade de prospectar o futuro. A nossa clínica, a nossa oferta enquanto profissional de saúde, conseguir ir pontuando que algumas coisas mudam, que é possível planejar alguma coisa, isso é muito importante para nós, muito importante. Então, qualificar as coisas, como isso aqui está evoluindo, eu preciso de tempo, né? A variável tempo é muito importante para nós, para a gente pensar o que é que a gente está colocando, né, ofertando enquanto estratégia de atenção e cuidado para a população. Um outro ponto importante é tomar a autonomia como ampliação de conexões. Então, nós vamos estar usando aqui, né, o Roberto Scanori, Boaventura de Souza Santos, conjunto de pensadores que vão apontar para nós que, diferente do senso comum, né, que vai tratar a autonomia como fazer as coisas sozinho, né? Autonomia como ter, não precisar de nada, não precisar de ninguém, né? Diferente disso, nós vamos estar tratando aqui a autonomia, a partir desses autores, como ampliação de conexões, né? Então, para nós, é mais autônomo quem tem mais conexões na vida. O que eu estou chamando de conexões? Conexão com a equipe, conexão com o trabalho, conexão com a educação. E educação em todas as perspectivas, não só a educação formal, escola, né? Então, quanto mais a nossa clínica produzir aos sujeitos, com os sujeitos, conexões, formas do sujeito se sentir incluído, o primeiro lugar de se sentir incluído é em relação a mim, né? É a afirmação que, junto a mim, junto às nossas equipes, essa pessoa pode ser o que ela quiser ser, o que ela puder ser. Então, quanto mais forem baixas as nossas exigências, novamente, né, maior a possibilidade de construir vínculo com as pessoas, né? E vínculo é fundamental para nós, já sabemos disso. Então, para nós, a produção de autonomia é conectar esse sujeito com estratégias de proteção junto à própria comunidade em situação de rua na qual ele está, é fazê-lo incluído dentro do serviço de saúde, é ampliar a conexão dele com outras políticas públicas, a política de assistência social, o sistema único de assistência social, com todos os outros sistemas de garantia de direito, né? Com a família, se ele assim desejar, com a própria saúde, se ele assim desejar. Então, quanto mais conexões o sujeito tiver, e a gente vai perceber isso muito na relação do cuidado às pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, né? O que a droga faz nos seus momentos mais dramáticos é conectar droga com o uso de droga novamente, né? Ela faz um curto-circuito. Então, eu uso droga para usar droga novamente, né? Nós vamos usar um autor francês, que é o Gilles Deleuze, ele vai chamar, a gente chama isso de fórmula deleuziana, né? Qualquer entrada vale a pena se ela oferece mais de uma saída. Então, se eu uso droga para poder me divertir, me socializar, se aquilo me concentra, se aquilo é mais prazeroso para eu viver a minha vida e eu consigo viver a minha vida, ter minhas relações afetivas, sexuais, educacionais, com o trabalho, com a família, com os amigos, a droga não é um problema.
a droga é um elemento a mais. Se eu uso droga e o uso de droga faz com que eu use droga novamente, é a única coisa com qual a droga me conecta, é com ela mesma, aí a droga é uma coisa ruim. Isso é só com droga? Não. Nós vamos estar em casamentos onde o casamento só conecta com ele mesmo. Nós vamos estar em famílias onde a família faz com que tudo fora perca sentido. Eu preciso voltar para a família o tempo todo. Então, o problema não é a coisa, é a relação que eu tenho com a coisa. Né? A coisa não é não estamos interessados em substâncias, estamos interessados em seres humanos e nas relações que os seres humanos mantêm com as coisas. Né? Então, para nós, aqui, um outro conceito importante é a redução de danos. Né? E redução de danos aqui, estamos respeitando toda a história que isso tem na saúde pública, em especial na saúde mental, mas redução de danos aqui não na perspectiva instrumental, de substituir uma coisa pela outra, uma droga mais danosa por uma menos danosa. Né? Redução de danos é uma ética do cuidado. É a posição que o profissional de saúde assume, se coloca para estar na relação com o outro, que é uma posição que respeita, na radicalidade, tudo que aquele sujeito tem de possibilidades e limites. Então, é claro que eu tenho meu padrão ouro, eu tenho um conjunto de evidências que orientam minha clínica, mas esse padrão ouro, essas evidências, precisam se relacionar muito intimamente, né? Muito pareadas com o que a pessoa pode, o que nós podemos, o que o serviço pode. Então, isso para nós é radicalizar a ideia da alteridade, né? De distinguir e dar ao outro a possibilidade de ser o que ele puder ser. Né? Então, a redução de danos tem a ver com uma ética de respeito ao outro. Né? Também tem a ver com a ideia de nós hierarquizarmos, né, atividades. Então, é importante, na perspectiva da redução de danos, nós cuidarmos primeiro das coisas que são mais fáceis, por exemplo. Então, se a pessoa tem problema na relação com álcool e outras drogas, isso vai ser a coisa mais difícil dela romper. O que é qualidade de vida para ela? Qual é o primeiro elemento de qualidade de vida que ela gostaria de ter, antes, por exemplo, de pensar na relação dela com as drogas, que nós podemos construir para ela, que a nossa clínica pode favorecer para ela. Então, tudo isso está na redução de danos. Já falei muito do serviço de baixa exigência, mas acho que esse tem uma frase ou duas frases aqui que ajudam um pouco a gente a entender, né, a ideia, uma ideia força do que a gente está chamando de baixa exigência. Né? Se as minhas ações, as minhas atividades, a minha clínica, ela é inclusiva ou excludente. Né? O que eu faço ajuda as pessoas a estarem incluídas na relação de cuidado ou exclui as pessoas da relação de cuidado. Tem uma íntima relação também com tudo que a gente está discutindo, com a ideia de autonomia, com redução de danos. Né? Eu, quando escuto uma pessoa para pensar uma estratégia de cuidado, eu estou incluindo essa pessoa na minha escuta e na minha estratégia de cuidado, ou a estou excluindo? Não. O importante é o que eu sei, porque eu estudei muitos anos e eu tenho tudo para dizer sobre a vida dela e se ela seguir exatamente o que eu vou fazer, o que é absolutamente banal, infantilizado, ou tão infantilizado quanto dizer para um fumante, olha, o fumo faz mal, o tabaco faz muito mal, deixa eu te contar, é melhor você parar de fumar. Ou dizer para um diabético, olha, sabe aquele açúcar que você adora, sabe aquele bolo, aquele doce que você adora, ou para um hipertenso, aquele torresmo que você adora, né? Aquele pão de queijo, aquelas coisas que você adora, vai ter que parar de comer agora, porque você é hipertenso, é diabético. Então, sabemos que esse tipo de proposta duvida da inteligência das pessoas e denuncia a nossa falta de inteligência. Né? Fazer uma proposta dessa denuncia muito claramente a nossa falta de inteligência. Então, pensar essa ideia da redução de danos, esses conceitos ajudam a gente a ter uma clínica mais próxima de uma clínica efetiva, resolutiva. Né? Nós não queremos só dar conselhos para a pessoa, orientação. Nós queremos que nossas ações clínicas sejam resolutivas. E, para ser resolutivo, precisa incluir as pessoas. Né? Também já falei do trabalho colaborativo, da ideia de sensibilizar, né? Ou deslocar, né? A ideia de sensibilizar e conscientizar para instrumentalizar as pessoas e o compartilhamento de responsabilidade. E, além disso, a gente precisa superar uma agenda de acesso, né? Só falarmos de acesso, para cumprirmos uma agenda de resolutividade. Né? Talvez já o cenário atual dos consultórios na rua, então nós temos atualmente, né, 171 equipes de consultório no Brasil, consultório na rua no Brasil. As equipes de consultório na rua, né, são equipes de atenção básica, equipes de saúde da família que cuidam de maneira integral, então não estão só falando de ações de saúde mental, né? Ele vai lidar com toda a gama
de ações e de necessidades que a população em situação de rua tem. Então, nós estamos falando desde da carteira vacinal, acompanhamento de gestante, pessoas que têm problema na relação com álcool e drogas, cuidado ao idoso, saúde do idoso, da mulher, da criança, todos os ciclos de vida, todos os trabalhos que se faz numa equipe de saúde da família, né? É fundamental a gente pensar os consultórios na rua desse lugar. Olhando aqui alguns elementos, né, que estão presentes nas práticas das equipes de consultório na rua, né? O cenário que foi revelado a partir de uma leitura que eu produzi a partir do meu doutorado, né? Entre julho de 2019 e julho de 2020, algumas das práticas, né? Como aquela altura, né? No meio de 2020, do ano passado, tinham quase 100 mil pessoas, 98.564 pessoas em situação de rua cadastradas no SUS. Hoje nós temos quase 156 mil pessoas, né? Aumentou muito esse número, e algo que é muito importante, que é uma mudança muito radical, que é o aumento, estamos falando de quase 35% de mulheres. Então, tem toda uma agenda de saúde da mulher que as equipes de consultório na rua ainda não colocaram em curso, né? As equipes de consultório na rua, como são equipes de saúde da família, elas trabalham na rua, na unidade básica de saúde e nos abrigos. Então, quando a gente olha a agenda, o que é desejável para uma equipe de consultório na rua é que ela equilibre a sua agenda, muito próximo ao que está acontecendo na região centro-oeste, né? Equilibra a sua agenda, as ofertas na rua e as ofertas na unidade básica de saúde, também as ofertas, tem um volume de ofertas nos abrigos. Mas, sobretudo, esses dois territórios, na rua e unidade básica de saúde, é importante que eles estejam equilibrados, porque se eu for acompanhar um pré-natal, eu não posso fazer, por exemplo, alguns procedimentos de acompanhamento pré-natal, talvez eu não consiga fazer na rua, provavelmente, né? Eu não faço o exame de Papa Nicolau na rua. Alguns trabalhos da enfermagem eu não faço na rua. Então, para aumentar a resolutividade, eu tenho que ir com a população, né? Eu tenho que aumentar a oferta tecnológica, e isso eu só faço indo também na unidade básica de saúde. O que, por exemplo, vemos que há uma disparidade, né? Quando a gente pensa em região norte e região nordeste, onde praticamente tudo é feito na rua, o que, obviamente, diminui a resolutividade das equipes. Aqui, uma forma da gente lidar com a dificuldade, né, do nosso atributo moral, né, que vejam, isso aqui são as equipes, as 171 equipes do Brasil inteiro, que estavam até julho do ano passado, né, praticamente, nós temos uma população negra com uma maior propensão à hipertensão, né, ela é muito maior, temos 70 vezes mais, né, possibilidades da tuberculose junto à população privada de liberdade, junto à população em situação de rua. Nós temos um alto índice de STs, aqui pelo SUS ainda chamado de DST, né? Mas percebam que isso é completamente diferente dos números que a gente tem na literatura científica. As equipes de consultório na rua, por conta da moral, só olham para problemas de saúde mental, álcool e outras drogas. Quando esses profissionais de saúde escutam que a pessoa usa droga, infelizmente, elas passam a não cuidar de mais nada. Só querem, coloca aquele antório, né, que a gente vê nos cavalos na rua, não olha para mais nada ao lado, só olha para esse problema. Isso é muito dramático, a gente precisa mudar esse cenário. Vou agora aqui para a atuação de algumas equipes de consultório na rua, para a gente entrar em contato com a realidade de algumas delas, né? Para conhecer um pouco do que já é feito, eu fui distribuindo em alguns elementos, como acesso, por exemplo. Então, aqui olhando algumas equipes trabalhando, né? A ideia, objetivamente, isso aqui é uma agenda de trabalho e renda, né? Onde os profissionais estão literalmente na rua, né? Qualificando esse trabalhador, flip chart na rua, cadastramento na rua, e fazendo toda uma discussão. Aqui era para uma estratégia junto a uma escola de samba, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é Irajá, o bairro de Irajá, que eram pessoas que iam trabalhar, iam para um emprego na escola de samba em Madureira. Tá, que eles estavam sendo informados sobre esse trabalho, né? Aqui a carteira de serviço, aqui a equipe de São Carlos e São Paulo, a carteira de serviço que é colada, né, nos lugares onde a população pode ver, né? Então, ali, quais são as ofertas, visita domiciliar, porque o domicílio do sujeito naquele momento é a rua, farmácia, Papa Nicolau, curativo, vacina, teste rápido, consulta médica e de enfermagem, enfim, comunicando para a população, claro, no limite daqueles que são letrados, aqueles que são alfabetizados, sobre quais são as ofertas, colocado em lugares chaves, né? Inclusive numa praça, né? num
Isso aqui é uma praça, Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, tem uma praça onde a equipe vai lá e cola, onde a população consegue ver, onde ela consegue ler para que ela possa ter acesso, como já tínhamos dito, né? Isso aqui são os cartões de saúde, né? O Cartão Nacional de Saúde, que a equipe de consultório na rua tem autonomia para fazer. Isso aqui é a equipe de Niterói, é a primeira vez que eles saíram para distribuir os cartões já plastificados, para não pegar chuva, esse tipo de coisa. Né? Também uma garantia de cidadania, né? De conexão. Isso tem muito mais sentido para a população em situação de rua, porque, por exemplo, uma identidade, né? Porque isso conecta com a equipe de saúde, com aquelas pessoas que ele já conhece. Esse aqui sou eu, né, quando jovem. Isso aí é Marechal Hermes, Rio de Janeiro também. Essa é uma consulta individual de psicologia. Então, durante o dia, essa é uma consulta que acontecia à noite. Eu estava 2 dias por semana, entre 8 da noite e 11 da noite. Né, aí, então, a gente guardava as consultas, né, agendava as consultas individuais de psicologia para o horário da noite. Durante a manhã, né, nesse lugar, nós fazíamos oficinas e atendimentos em grupo. E à noite eram as consultas individuais de psicologia. Aqui, né, São Paulo, né, o agente comunitário fazendo o cadastramento, enquanto o profissional médico está ali fazendo a consulta, né, tudo isso feito num lugar. E a importância de ter um lugar fixo. Né? Você está na rua, mas olha, toda quarta-feira eu vou estar ali em frente àquele túnel, em frente àquela ponte, em frente à loja tal. Né? A garantia da periodicidade desse trabalho é fundamental para que a gente possa ter essa assiduidade, garantir estabilidade na oferta. Né? Aqui a equipe de... Mesma coisa, né? Um conjunto de ofertas da enfermagem. Isso aqui é Ceilândia, né? Em Brasília. Essa é uma equipe de São Paulo, que nós vamos ver muito a oferta da arte. Isso aqui é um grupo de saúde da família, né? Perdão, de programação familiar. Então, tem as várias crianças aqui, o enfermeiro está ali com o cavaquinho na mão. Então, em várias ofertas, a gente vai ver o atravessamento da arte. Né? E, como eu tinha dito, garantindo que o grupo acontece dentro da unidade básica de saúde. Aqui algumas ações da Ceilândia, né? No Novembro Azul. Então, ações na rua, conversando sobre a saúde do homem. Aqui é a psicóloga e o enfermeiro, que está em pé, né? Conversando com os homens, né? No Novembro Azul. Aqui eu vou mostrar algumas ações com o uso da arte, né, para garantir o processo de trabalho. Esse aqui é o técnico de enfermagem, a equipe de Maceió. Ele faz várias dessas tractanas, tudo é feito de papel. Então, ele faz essas tractanas para poder fazer os curativos que ele necessita. Né? A mesma equipe de Maceió, trabalhando com as crianças, com a música. A mesma equipe de Maceió, né, trabalhando com os teatros, essa das fotos mais bonitas de todas. Né? Todos são profissionais de saúde, todos os que estão ali. Né? E a molecada, que provavelmente nunca teve acesso ao teatro, está ali, e é claro que as ofertas que a equipe vai fazer depois disso serão muito melhor acolhidas por aquela comunidade. Né? Aqui a equipe de São Carlos, fazendo essa bonequinha, que é também uma estratégia de trabalho e renda. Então, eles têm doações com essas bonecas e com o material. Eles fazem as bonecas, ensinaram a população em situação de rua a fazê-lo, na perspectiva de dar autonomia, né? Para que depois eles possam vender. Né? Esse aqui é o projeto Menino e Menina, que é um projeto de acompanhamento de pré-natal das equipes de São Paulo, do Bom Parto, onde eles fazem a cada consulta, são 7 consultas de pré-natal, e as equipes de São Paulo conseguem fazer com as mulheres em situação de rua pelo menos 5 de todas as mulheres grávidas que são acompanhadas. Perdão. E eles vão construindo isso, sobretudo construindo essa relação, né, da mulher com ela mesma, desse lugar da maternidade, do companheiro, do lugar da criança na vida dessa mulher. Isso é construído a partir de fotografias. Né? Aí o quadro todo apagado, que toda hora é alguém novo que muda de nome, mas isso vai sendo construído nessa perspectiva da fotografia. Aqui alguns procedimentos, né? Alguns curativos, pontos que são dados na rua, porque a pessoa ainda não consegue chegar, um conjunto de questões, a pessoa não quer ir na unidade, então é importante poder ter ofertas claras na rua. Esse Antônio, a equipe anterior é de Ceilândia, esse Antônio, que é o dentista de Curitiba, ele tem as ações que ele faz na cadeira, ele tem inclusive um carro, que é uma parceria com o SESI, com o SESC, que é cadeira móvel com motor, claro, mas ele também faz um conjunto de ofertas
Claro, para isso aumentar, né? Ele leva uma barraca desmontável e constrói a tenda onde ele faz as atividades que ele pode sem o motor ainda, né? Aqui as testais, equipe de São Carlos, e aqui o acompanhamento de pré-natal da equipe de Maceió, né? Sonar na rua, fazendo acompanhamento de pré-natal aonde as mulheres estão, onde é possível para essas mulheres estarem, né? Mas o importante, de novo, é que esses procedimentos a gente possa aumentar a resolutividade das equipes, né? Aqui já e também, né, incluindo o acompanhamento do companheiro, né, que o companheiro faça parte desse procedimento do acompanhamento do pré-natal, das mulheres. Essa aqui é uma agenda com os residentes de medicina de família, a residência multiprofissional em atenção primária e a multiprofissional de gestão, né? Esse é o Guilherberto, que é um educador físico, ele fazia um conjunto de atividades, que é o nosso grande redutor de danos, ele fazia várias atividades coletivas, essa é uma de shiatsu, onde ele mostrava os pontos de shiatsu e trabalhava isso, reduziu drasticamente, né? Fez todo o manejo de crise, não crise psiquiátrica, né? Mas crise no sentido da ansiedade que as pessoas ficavam, da violência, da agressividade, que ficava à flor da pele dentro desse abrigo, um abrigo para 200 homens, dentro do autódromo em Brasília, no plano piloto de Brasília, ele ajudou a contribuir com a equipe para reduzir, né, esse estresse. Aqui, técnicas de respiração que ele ensinava para a população abrigada. É isso. Quero falar do imenso prazer e alegria de estar aqui com vocês. Contem sempre conosco do Núcleo e desejo a vocês boas aulas e uma boa imersão nesse campo do cuidado e da atenção à população em situação de rua. Um abraço a todas e todos.